Quem criou Deus? Essa é uma pergunta que não se quer calar de maneira alguma. Seja bem-vindo, eu sou Paulo Nogueira, pela misericórdia do Senhor, pastor cristão, e sempre recebo esta pergunta de quem foi, né? Quem é o idealizador, o criador de Deus. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos observar que, antes de tudo, devemos considerar algo muito importante, que o primeiro ato de Deus foi criar, e não ao contrário, e não ser criado. Deus, ele é o criador e não é criatura. Isso nos remete ao fato que o seu primeiro ato foi justamente criar, e não ser criado, ou seja, ele é um ser que nós podemos dizer que ele é incriado, né? Ele é incriado por quê? Porque ele existe em si mesmo. A Bíblia hebraica ela vai dizer, né, em Gênesis 1:1 da seguinte maneira, né? Perdão aqui, um hebraico um pouco meio fajuto, mas a palavra do Senhor fala assim, ó, Bereshit bara Elohim et Hamashaim Yet Haaretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o princípio, quem é que sabe o princípio de todas as coisas? Somente Ele, porque Ele é um ser criador, nunca foi criatura, nunca existiu um tempo em que Deus ele não existiu, né? E além de criador, Deus possui entre diversos atributos, ele tem um atributo muito importante que responde satisfatoriamente o porquê, né, dele não ter sido criado, porque ele é um Deus eterno. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus autoexistente. Nunca houve um tempo, nenhum momento que esse Deus não houvesse existido. E o próprio, né, Abraão deixou bem claro aqui em Gênesis 21, verso de número 33, quando ele invoca o nome do Senhor e chama Deus de El Olam, Deus eterno, Deus eterno, trazendo a nós justamente esta menção que Deus ele sempre existiu, né? Deus ele sempre existiu. Obviamente que a ciência tenta aí dizer, né, que alguém deve ter criado Deus, alguns ainda com outras doutrinas que nós não vamos tratar agora, né, diz que Deus não existe, como o ateísmo, né? Mas Deus, ele sempre existiu. E ele é um espírito pessoal, perfeitamente bom, aleluia, que é santo, em amor criador, fez tudo, realiza tudo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quem criou Deus? Deus, ele existe em si mesmo. Nunca houve um tempo, nunca houve um momento sequer antes da história que Deus não tenha existido. Repito, o verso 1 de Gênesis deixa bem claro: Bereshit bara Elohim et Hamashaim Yet Haaretz. Me perdoa você aí que é mestre em hebraico, eu estou só começando, mas no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, sempre, ele sempre existiu. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.